Olá, paz do Senhor a todos. Hoje vou falar sobre quando Jesus prediz a sua morte. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, antes de mais nada, eu te peço perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente em Espírito, não através de mim, mas através do teu Espírito Santo e que muitas almas possam ser alcançadas para que o teu nome possa ser cada vez mais exaltado e glorificado. Muito obrigada no nome de Jesus, amém. Então eu ehm, vou ler Mateus de 21 a 28, que diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me, que me serves de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus? Não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens? Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá em glória do seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo a sua obra. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, Jesus aqui fala, alerta já aos discípulos, né, para aquilo que ia padecer, o que ia acontecer com ele, porque ele diz assim que convia que Jesus disse aos discípulos que convia ele ir a Jerusalém para padecer por muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando Pedro ouviu isso, ele tomou, pronto, Pedro tomando de parte de Jesus, começou a repreender, dizendo assim para Jesus, Senhor, tem compaixão de ti e de modo nenhum acontecerá isso. Mas naquele momento Pedro estava a ser uma pedra de tropeço. Porquê? Porque quando ele falou isso, Jesus disse assim para Pedro, disse assim, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, ou seja, que serve de uma pedra de tropeço, porque Satanás usou a boca de Pedro para dizer, isso não irá acontecer contigo, tenha misericórdia de ti. Mas naquele momento Jesus repreendeu Pedro, porque estava a ser uma pedra de tropeço a dizer isso. Então Jesus disse assim para ele, porque ele não compreende as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Então depois Jesus disse assim, se alguém quiser vir após a mim, renuncia-se a si mesmo e toma sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, aquele que deve negar-se a si mesmo, se quer seguir a Jesus, deve tomar a sua cruz. Negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Então, o que é isso que quer dizer? Que nós devemos não nos apegar às coisas deste mundo, nem à nossa própria vida. Nós devemos negar-nos a nós mesmos todos os dias ao pecado, negar as coisas deste mundo, porque muitos estão mais preocupados em ganhar a fama, serem reconhecidos pelos homens, e às vezes até entregam a sua alma ao inimigo, que é para poder ganhar o mundo todo. Mas o que adianta uma pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Por isso é que Jesus disse, se quem quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo e toma sobre si a sua cruz, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então nós não devemos apagar as coisas deste mundo, porque nós sabemos que tudo isso é temporário. A casa, dinheiro, não é pecado a gente ter as coisas, mas o nosso coração não deve estar apegado às coisas disso, porque é como as pessoas têm amor ao dinheiro, porque o amor também ao dinheiro é a raiz de todo o mal, porque muitos se perdem. Estou a dar um exemplo, né? Muitos se perdem, porque o nosso coração não pode estar apegado às coisas deste mundo, mas o nosso olhos deve estar posto em Cristo Jesus, a eternidade com Cristo Jesus, as coisas deste mundo. Posso pegar o exemplo eu estive a ver esse vídeo ontem que eu por acaso estive a analisar, até porque Deus me tocou para falar desse versículo mesmo, e eu comecei a ver aquele vídeo que muitos, 20 homens foram mortos, né? Aqueles, já foi muito tempo, eu estive a ver que foram mortos, eles não se preocuparam em, tentaram negociar com eles, com esses que foram mortos, né? Porque há cristãos porque não têm liberdade pronto, já há países que os nossos irmãos não têm liberdade de evangelizar, né?
esses 21 homens foram mortos. Não foram mortos, eles foram mortos. E mesmo assim eles não se preocuparam em ganhar a sua vida. Tipo, não se preocuparam em ganhar a sua vida, preferiram morrer por amor a Cristo. Acho que cortaram a cabeça decapitados, acho que é isso. E eu estive a ver o vídeo e aquilo me tocou disso. Eu não me sinto digna como cristã, porque ser cristão não é brincadeira. A gente pensa que é mar de rosa, não é. Tem que padecer para Cristo, tem que sofrer. Também no passado os nossos irmãos também padeceram, muitos foram mortos por amor a Cristo. E aquele vídeo que eu vi daqueles 21 cristãos que foram mortos me tocou. Então eu disse, então não me sinto digna. Ver isso, não me sinto digna porque eles são pessoas mesmo tementes a Deus. Não importam perder a sua vida por amor de Cristo. É assim que negaram-se a si mesmo. Preferiram perder a sua vida por amor de Cristo. Perder a sua vida é ganho. Morrer para Cristo é ganho. Então, por isso é que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa eternidade. Porque aqui está a dizer assim, Jesus disse assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, achará. Então, assim como os nossos irmãos que também alguns países não têm liberdade para clamar o Evangelho, estão a ser torturados, estão a ser perseguidos. E muitos também, como eu disse, aqueles 21 homens que moraram, foi em 2015 que mataram 21 cristãos e tentaram convencer eles para negar, mas eles não negaram, preferiram morrer. Se não me engano, havia um que era da Gana, se não me engano, que se converteu. E naquela que eles se converteu e também não importou perder a sua vida por nós. Não, sua vida por Cristo, desculpa. E assim também são os nossos irmãos que também padeceram no passado, que morreram também no passado. Mesmo os discípulos também foram mortos. Alguns foram mortos por amor a Cristo. Então convém, aqui Jesus já está a alertar os discípulos o que ia acontecer com Jesus e que ele também já estava a dizer que nós devemos perder a nossa vida por amor a Cristo, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então nós vemos e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Jesus disse isso. Então nós devemos morrer para Cristo, morrer todos os dias, negamos a nós mesmos, às coisas deste mundo, ao pecado, aquilo que desagrada a Deus. Então, por isso que Jesus disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, ou que dará ao homem a recompensa da sua alma. Porque o Filho do Homem, eu estou a ler agora, né, Mateus, que é do 26 a 28 agora, né, porque ele diz, porque o Filho do Homem virá em glória do seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Vai dar a alguns, quando Jesus vier, ele vai dar a alguns segundo as suas obras. Então nós temos que estar com o nosso coração preparado. Não nos distrair, não estamos desapercebidos por aquilo que está para vir. Temos que orar, temos que estar a vigiar. Pedir a Deus para nos ajudar, para que nós não estejamos distraídos, para que nós não fiquemos para trás. Estamos a preparar o nosso coração, guardar o nosso coração das mágoas, do ressentimento, das coisas deste mundo. Não se apagar as coisas do mundo, porque às vezes a gente está muito apagado às coisas deste mundo e muito apagado, muito distraídos e esquecemos, deixamos Deus para trás. Então nós temos que pedir a Deus muita sabedoria, muito discernimento neste tempo, para nós não estarmos num engano e não estar desapercebidos, porque há muita distração, muitas coisas, e o tempo está a andar tão depressa e tudo está a acontecer tão depressa. Então nós temos que estar preparados, orar, mesmo orar para interceder para as nossas famílias e não estar apegado às coisas deste mundo, orar uns pelos outros, não perder tempo com coisas que nos tiram da presença de Deus. E temos que estar sempre a vigiar, sempre em alerta. Estamos a preparar o nosso coração, vigiar o nosso coração, ver se como é que está o nosso coração, analisar como é que se a gente está a agradar a Deus, não está preocupado se nós estamos a ganhar a fama, se nós estamos a ser aprovados pelos homens. Temos que estar preocupados mais com aquilo que Deus pensa de nós. Se nós estamos a agradar a Deus, estamos a desagradar a Ele e não estar desapercebidos por aquilo que está para vir. É isso. E negamos a nós mesmos. E também Deus diz assim, em verdade vos digo que Jesus diz, na palavra de Deus diz, em verdade vos digo que alguns daqui que estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E alguns que não vão provar a morte. A gente pode ver o exemplo do Elias, quando ele foi arrebatado, ele não viu a morte, ele foi arrebatado. Então nós temos que estar preparados, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Temos que estar preparados, não estar desapercebidos por aquilo que está para vir.
e de lembrar que a vida de ser de um cristão não quer dizer que vai ser um mar de rosa, não vai ter sofrimento, não, vai ter sim. E pedir sempre, estamos sempre cheios da palavra, pedir sempre direção a Deus, direção do Espírito Santo para nos falar conosco e, e não ouvir muitas vozes que, não, não, não é, faz isso, isso, não, não precisa orar hoje, não, temos de estar sempre, sempre, sempre a vigiar, vigiar e estamos preocupados se nós estamos a agradar a Deus com as nossas atitudes, não nos apegar às coisas deste mundo, às riquezas, aos bens materiais, porque infelizmente uns tiram a vida do outro por causa de bens materiais, por causa da herança, apagar das coisas deste mundo. Olha, a gente não vamos longe, pessoas que perderam casa em Portugal, perderam tudo isso, mostra que nada vamos levar deste mundo. Nós tem que estar posto a Cristo, a Jesus Cristo. A nossa segurança tem que estar em Deus, em Cristo, não as coisas deste mundo. E analisar se nós estamos a agradar a Deus, temos que sempre não ver como é que está o nosso coração. Que não é só não que a gente fazer as coisas, eu estou a servir, mas o nosso coração é servir, mas também o nosso coração tem que estar em conexão com Deus. Tem que estar nós temos que estar em conexão com Deus, com Cristo. Espera aí, não estamos distraídos, não estamos desapercebidos para aquilo que está para vir. É estarmos preparados como se fosse todos os dias tentar, estamos a estar preparados como se fosse o último dia e pedir Deus para nos ajudar, porque às vezes eu sei que há coisas que vêm para nos tentar tirar da presença de Deus e vêm coisas mesmo para nos tentar distrair. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, que espero que vocês tenham falado aos vossos corações, que a vinda de Jesus está próxima, que convém nós padecemos, ainda temos liberdade, né, para a gente falar do Evangelho, né, estamos à internet, aproveitar aquilo que nós temos, né, e eu sei que já algumas partes já não, já pessoas já está a haver perseguição, que a gente tem que estar preparados, vai acontecer muitas coisas que vai até tentar fazer com que a gente desista, mas nós temos que estar firmes, cheios da palavra, firmes em Cristo, o nosso coração tem que estar preparado e sabemos que a perseguição virá um dia, nós sabemos, né? Já algumas partes já está, mas nós temos que estar preparados. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, ao mesmo tempo vos fortalecido, né? E também possa também fazer com que nós todos possamos analisar se nós estamos a fazer as coisas certas com Deus, se nós estamos a agradar Ele, se Ele viesse agora, se a gente íamos subir ou não. E é isso, temos que estar preparados como se fosse o último dia. Como também essa palavra falou ao meu coração, espero que também tenha falado aos vossos corações, que nós possamos analisar se nós somos mesmo dignos de ser cristãos, considerados de sermos dignos de ser cristãos mesmo, se nós estamos a agradar a Deus. É isso. Eu espero que essa palavra possa ter-vos fortalecido. Fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, paz do Senhor a todos. Hoje vou falar sobre quando Jesus prediz a sua morte. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, antes de mais nada, eu te peço perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente em Espírito, não através de mim, mas através do teu Espírito Santo e que muitas almas possam ser alcançadas para que o teu nome possa ser cada vez mais exaltado e glorificado. Muito obrigada no nome de Jesus, amém. Então eu ehm, vou ler Mateus de 21 a 28, que diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me, que me serves de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus? Não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens? Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem a recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá em glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo a sua obra. Em verdade vos digo que
Alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, Jesus aqui fala, alerta já aos discípulos, né, com aquilo que ia padecer, o que ia acontecer com ele, porque ele diz assim que convia que Jesus disse aos discípulos que convia ele ir a Jerusalém para padecer por muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando Pedro ouviu isso, ele tomou, pronto, Pedro tomando de parte de Jesus, começou a repreender, dizendo assim para Jesus, Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum acontecerá isso. Mas naquele momento Pedro estava a ser uma pedra de tropeço. Porquê? Porque quando ele falou isso, Jesus disse assim para Pedro, disse assim, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, ou seja, que serve de uma pedra de tropeço, porque Satanás usou a boca de Pedro para dizer, isso não irá acontecer contigo, tenha misericórdia de ti. Mas naquele momento Jesus repreendeu Pedro, porque estava a ser uma pedra de tropeço a dizer isso. Então Jesus disse assim para ele, porque ele não compreende as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Então depois Jesus disse assim, se alguém quiser vir após a mim, renuncia-se a si mesmo e toma sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, aquele que deve negar-se a si mesmo, se quer seguir a Jesus, deve tomar a sua cruz. Negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Então, o que é isso quer dizer? Que nós devemos não nos apegar às coisas deste mundo, nem à nossa própria vida. Nós devemos negarmos a nós mesmos todos os dias ao pecado, negar as coisas deste mundo, porque muitos estão mais preocupados em ganhar a fama, serem reconhecidos pelos homens, e às vezes até entregam a sua alma ao inimigo, que é para poder ganhar o mundo todo. Mas o que é que adianta uma pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Por isso é que Jesus disse, se quem quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Então nós não devemos apagar as coisas deste mundo, porque nós sabemos que tudo isso é temporário. A casa, dinheiro, não é pecado a gente ter as coisas, mas o nosso coração não deve estar apegado às coisas disso, porque é como as pessoas têm amor ao dinheiro, porque o amor também ao dinheiro é a raiz de todo o mal, porque muitos se perdem. Estou a dar um exemplo, né? Muitos se perdem, porque o nosso coração não pode estar apegado às coisas deste mundo, mas o nosso olhos deve estar posto em Cristo Jesus, a eternidade com Cristo Jesus, as coisas deste mundo. Posso pegar o exemplo eu estive a ver esse vídeo ontem, que eu por acaso estive a analisar, até porque Deus me tocou para falar desse versículo mesmo, e eu comecei a ver aquele vídeo que muitos 20 homens foram mortos, né? Aqueles já foi muito tempo. Eu estive a ver que foram mortos, eles não se preocuparam em tentaram negociar com eles, com esses que foram mortos, né? Porque há cristãos porque não têm liberdade de pronto, já há países que os nossos irmãos não têm liberdade de evangelizar, né? Esses 21 homens foram mortos. Não foram mortos, eles foram mortos. E mesmo assim eles não se preocuparam em ganhar a sua vida. Tipo, não se preocuparam em ganhar a sua vida, preferiram morrer por amor a Cristo. Acho que cortaram a cabeça decapitados, acho que é isso. E eu estive a ver o vídeo e aquilo me tocou, disse, eu não me sinto digna como cristã, porque ser cristão não é brincadeira, a gente pensa que é mar de rosa, não é, tem que padecer para Cristo, tem que sofrer. Também no passado os nossos irmãos também padeceram, muitos foram mortos por amor a Cristo. E aquele vídeo que eu vi daqueles 21 cristãos que foram mortos, me tocou. Então eu disse, então não me sinto digna, ver isso, não me sinto digna porque eles são pessoas mesmo tementes a Deus, não importam perder a sua vida por amor de Cristo. É assim que negaram-se a si mesmo, preferiram perder a sua vida por amor de Cristo. Perder a sua vida é ganho, morrer para Cristo é ganho. Então, por isso é que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa eternidade. Porque aqui está a dizer assim, Jesus disse assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, achará. Então, assim como os nossos irmãos que também alguns países não têm liberdade para clamar o Evangelho, estão a ser torturados, estão a ser perseguidos. E muitos também, como eu disse, aqueles 21 homens que moraram, acho que foi em 2015, que mataram 21 cristãos e tentaram convencer eles para negar, mas eles não negaram, preferiram morrer.
Se não me engano, havia um que era da Gana, se não me engano, que se converteu. E naquela que eles se converteu e também não importou perder a sua vida por nós. Não, sua vida por Cristo, desculpa. E assim também são os nossos irmãos que também padeceram no passado, que morreram também nos passados. Mesmo os discípulos também foram mortos. Alguns foram mortos por amor a Cristo. Então convém, aqui Jesus já está a alertar os discípulos o que é que ia acontecer com Jesus e que ele também já estava a dizer que nós devemos perder a nossa vida por amor a Cristo, por quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então nós vemos que, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Jesus disse isso. Então nós devemos morrer para Cristo, morrer todos os dias, negamos a nós mesmos, não às coisas deste mundo, ao pecado, aquilo que desagrada a Deus. Então, por isso que Jesus disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem, eu estou a ler agora, né, Mateus, que é do 26 a 28 agora, né, porque ele diz, porque o Filho do Homem virá em glória do seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras, vai dar a alguns, quando Jesus vier, ele vai dar a alguns segundo as suas obras. Então nós temos que estar com o nosso coração preparado, não nos distrair, não estamos desapercebidos por aquilo que está para vir. Temos que orar, temos que estar a vigiar, pedir a Deus para nos ajudar, para que nós não estejamos distraídos, para que nós não fiquemos para trás. Estamos a preparar o nosso coração, guardar o nosso coração das mágoas, do ressentimento, das coisas deste mundo, não se apagar as coisas do mundo, porque às vezes a gente está muito apagado às coisas deste mundo e muito apagado, muito distraídos e esquecemos, deixamos Deus para trás. Então nós temos que pedir a Deus muita sabedoria, muito discernimento neste tempo, para nós não estarmos num engano e não estar desapercebidos, porque há muita distração, muitas coisas, e o tempo está a andar tão depressa e tudo está a acontecer tão depressa. Então nós temos que estar preparados, orar, mesmo orar para interceder para as nossas famílias e não estar apegado às coisas deste mundo, orar uns pelos outros, não perder tempo com coisas que nos tiram da presença de Deus. E temos que estar sempre a vigiar, sempre em alerta. Estamos a preparar o nosso coração, vigiar o nosso coração, ver se como é que está o nosso coração, analisar como é que se a gente está a agradar a Deus, não está preocupado se nós estamos a ganhar a fama, se nós estamos a ser aprovados pelos homens. Temos que estar preocupados mais com aquilo que Deus pensa de nós. Se nós estamos a agradar a Deus, estamos a desagradar a Ele e não estar desapercebidos por aquilo que está para vir. É isso. E negamos a nós mesmos. E também Deus diz assim, em verdade vos digo que Jesus diz, na palavra de Deus diz, em verdade vos digo que alguns daqui que estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E há alguns que não vão provar a morte. A gente pode ver o exemplo do Elias, quando ele foi arrebatado, ele não viu a morte, ele foi arrebatado. Então nós temos que estar preparados, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Temos de estar preparados, não estar desapercebidos por aquilo que está para vir e de lembrar que a vida de um cristão não quer dizer que vai ser um mar de rosa, não vai ter sofrimento, não, vai ter sim. E pedir sempre, estamos sempre cheios da palavra, pedir sempre direção a Deus, direção do Espírito Santo para nos falar conosco e não ouvir muitas vozes que, não, não é, faz isso, isso, não precisa orar hoje. Não, temos de estar sempre a vigiar. Vigiar e estamos preocupados se nós estamos a agradar a Deus com as nossas atitudes, não nos apegar às coisas deste mundo, às riquezas, aos bens materiais, porque infelizmente uns tiram a vida do outro por causa de bens materiais, por causa da herança, apegar das coisas deste mundo. Olha, a gente não vamos longe, pessoas que perderam casas em Portugal, perderam tudo isso, mostra que nada vamos levar deste mundo. Nós tem que estar posto a Cristo, a Jesus Cristo. A nossa segurança tem que estar em Deus, em Cristo, não as coisas deste mundo. E analisar se nós estamos a agradar a Deus, temos que sempre não ver como é que está o nosso coração. Que não é só não quer que a gente fazer as coisas, eu estou a servir, mas o nosso coração é servir, mas também o nosso coração tem que estar em conexão com Deus. Tem que estar nós temos que estar em conexão com Deus, com Cristo. Espera aí, não estamos distraídos, não estamos desapercebidos para aquilo que está para vir. É que estamos preparados como se fosse todos os dias estamos a estar preparados como se fosse o último dia. E pedir Deus para nos ajudar, porque às vezes eu sei que há coisas que vêm para nos tentar tirar da presença de Deus e vêm coisas mesmo para nos tentar distrair
É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, que espero que seja ter falado aos vossos corações, que a vinda de Jesus está próxima, que convém nós padecemos. Ainda temos liberdade, né, para a gente falar do Evangelho, né? Temos a internet, aproveitar aquilo que nós temos, né? E eu sei que já algumas partes já não, já pessoas já estão já está a haver perseguição, que a gente tem que estar preparados. Vai acontecer muitas coisas que vai até tentar fazer com que a gente desista, mas nós temos que estar firmes, cheios da palavra, firmes em Cristo. O nosso coração tem que estar preparado e sabemos que a perseguição virá um dia. Nós sabemos, né? Já algumas partes já está, mas nós temos que estar preparados. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, ao mesmo tempo vos fortalecido, né? E também possa também fazer com que nós todos possamos analisar se nós estamos a fazer as coisas certas com Deus, se nós estamos a agradar Ele, se Ele viesse agora, se a gente íamos subir ou não. E é isso, temos que estar preparados como se fosse o último dia. Como também essa palavra falou ao meu coração, espero que também tenha falado aos vossos corações, que nós possamos analisar se nós somos mesmo dignos de ser cristãos, considerados de sermos dignos de ser cristãos mesmo, se nós estamos a agradar a Deus. É isso. Eu espero que essa palavra possa ter-vos fortalecido. Fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.